Boa tarde, meus irmãos. Que a bondade do Pai esteja sendo com cada um de nós a cada dia. Quero convidá-los ao estudo da Palavra de Deus e nessa tarde nós vamos estudar sobre o seguinte tema: a importância da fé. A importância da fé. Eu queria inicialmente que você lesse comigo esses dois versos da Bíblia. Primeiro, Hebreus capítulo 10, verso 38, diz assim: mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem dele prazer. Deus falando isso. O justo viverá não da sua justiça. O justo viverá não das suas razões e nem das suas emoções. O justo não viverá da sua vontade. Como é que o justo viverá? Da fé. Veja a importância da fé. E Deus enfatiza tanto que ele diz assim: se ele recuar, a minha alma não tem dele prazer. Meus irmãos, a importância da fé. Veja também Hebreus 11, verso 6. Diz assim: de fato, é um fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Meus irmãos, eu gostaria de falar sobre isso, a importância da fé. Nós precisamos entender a necessidade de crermos, de cultivar fé no Senhor, uma fé crescente, uma fé firme. Aí só para a gente entender um pouco mais como é que a fé é importante, reflita comigo nessas duas situações da Bíblia. A primeira diz ali em Mateus 13, verso 58. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Então, veja como a fé é importante. Sem fé, impossível agradar a Deus. É pela fé que o justo vive. E está dizendo que no ministério de Cristo, algumas vezes ele não realizou milagres porque havia incredulidade. Meus irmãos, às vezes nós achamos que o milagre é necessário para que as pessoas venham a crer. Só que aqui está dizendo o contrário. Que a fé é necessária para que o milagre aconteça. Observe mais uma vez, ali em Atos capítulo 14, de 8 até o 10. Diz assim: e estava assentada em Listra certo homem leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te, toma sobre os teus pés. Ele saltou e andou. Paulo olhou para o coxo e viu que o coxo tinha fé para ser curado. Meus irmãos, vamos entender aqui. Deus não precisa de minha fé para agir, mas eu preciso de fé para desfrutar do agir dele. Entendeu? Deus não precisa da minha fé para ele agir, mas eu preciso ter fé para desfrutar o agir dele. Vamos entender a importância da fé. Vamos estudar um pouco sobre isso. Em primeiro lugar, o que é a fé? Hebreus 11, verso 1, vai definir a fé da seguinte forma: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Olha, a fé é algo firme. A fé é algo que convence. É o firme fundamento e a prova. Meus irmãos, o que nós queremos dizer com fé não é apenas um sentimento. É uma certeza profunda, uma certeza que te faz depender. Uma certeza que te faz confiar. Uma certeza que te leva a se entregar. Eu queria deixar aqui duas ilustrações simples. A primeira fala de um menino, seus 10 anos. Ele estava num trem, esse trem com várias outras pessoas, numa noite chuvosa, aquela noite bem escura. O trem ia e às vezes assim fazia uma curva, subia uma ladeira, e com os trovões, com os relâmpagos, todo mundo estava com medo. Mas o menino estava tranquilamente ali, desfrutando da viagem. E as pessoas começaram a perceber que elas, adultas, temerosas, mas o menino com 10 anos, confiante, tranquilo. Aí perguntaram para o menino se ele não tinha medo. E o menino falou: não, eu não tenho medo, porque o meu pai é o maquinista do trem. A ilustração está mostrando que a segurança daquele menino era por confiar no seu pai, por entender que seu pai estava no controle da situação.
Ainda que fosse noite, ainda que fosse escuro, ainda que tivesse trovoadas, que tivesse relâmpago, seu pai estava no controle da situação. Meus irmãos, nós precisamos cultivar isso no nosso coração. Ter a certeza de que o nosso Deus está no controle e está fazendo o melhor. A fé exige entrega. Pensa nessa segunda ilustração. Um homem estava subindo uma montanha, ele era um alpinista. E ele estava ali fincando as cordas, que era a sua medida de segurança. Aí, na ilustração, ele então despenca. E no que ele despenca, ele fica pendurado pela corda. Só que é à noite, está tudo escuro. Ele não consegue enxergar em volta nem um palmo à frente do seu nariz. E ele fica pensando, puxa, eu vou morrer aqui pendurado nessa corda. Até que ele começa a falar com Deus. E ele fala, Deus, eu sei que o Senhor existe. Eu sei que o Senhor cuida de mim. Deus, porque eu confio no Senhor, me ajuda aqui. Aí, na ilustração, Deus fala com ele, sim, eu existo, eu cuido de você. E eu vou te ajudar agora. Corta a corda. E o homem falou, mas Deus, se eu cortar a corda, eu caio. Aí Deus fala, você não confia em mim? Confio. Você não tem certeza que eu sei o que eu estou fazendo? Tenho. Então corta a corda. E aquele homem falava, mas se eu cortar eu caio. E Deus dizia, confia em mim. E assim, ele acabou não cortando. E na ilustração fala que no outro dia, aquele homem foi encontrado morto congelado, pendurado numa corda, a 1 palmo do chão. A 1 palmo do chão. Deus mandou cortar a corda. E ele não se dispôs a confiar, a se entregar e obedecer o que Deus estava dizendo. O que faltou àquele homem? Fé. Ele disse que confiava, mas ele não demonstrou isso com a sua atitude. Meu irmão, a fé é o firme fundamento, a fé é a prova. A fé nos leva a depender, a fé nos leva a nos entregar, a fé nos leva a obedecer. Sem essas atitudes, olha, é impossível agradar a Deus. Sem essas atitudes, o Senhor não tem em nós prazer. Precisamos descansar, precisamos nos entregar, precisamos obedecer, porque essas são evidências de fé. Então, eu gostaria de falar com vocês que assim como a fé é importante, nós precisamos tomar cuidado, porque existe o perigo de uma fé falsa, de uma fé enganosa. Se nós sairmos perguntando para as pessoas se elas confiam em Deus, eu creio que 8 entre 10 vão dizer que confiam. Mas a fé que elas dizem confiar, às vezes, parece ser mais uma fé enganosa, uma fé falsa. Meus irmãos, quando nós falamos de crer, de confiar, nós estamos falando de uma fé específica numa pessoa específica. Então, vai ter pessoas que vão ter fé em imagens, vão ter fé em santos, vão ter fé em figas, em patuás e outras superstições. Elas confiam mesmo. Se você for para esses locais onde tem essas manifestações religiosas, vocês perceberão pessoas que confiam. Tem pessoas que carregam pedras, que carregam cruzes, que vão de joelhos, que fazem sacrifícios muito grandes naquilo que elas confiam. Elas confiam de verdade, mas elas confiam no objeto errado. Então, tem pessoas que confiam, dizem confiar no Deus verdadeiro, mas a fé delas é enganosa, porque não dependem, porque não descansam, não se entregam. Já tem outras que dizem confiar muito, e até confiam, mas no objeto errado. Meus irmãos, a fé verdadeira, a fé salvífica, é a fé correta, na pessoa correta, de forma correta. O que isso quer dizer? A fé correta nos leva à entrega, nos leva à obediência. A pessoa verdadeira é o Senhor Jesus Cristo. E a forma verdadeira é confiar em Jesus Cristo a partir da sua palavra, a partir da sua pessoa, a partir da sua autoridade. Meus irmãos, isso daqui é importante nós entendermos. Porque às vezes as pessoas querem confiar em Cristo a partir de outra coisa. Peça à mãe que o filho obedece. Está confiando em Cristo ou está confiando na mãe de Cristo? Tem pessoas que querem confiar em Cristo a partir das suas obras. Se eu guardar um dia na semana, se eu fizer isso ou se eu deixar de fazer aquilo. Não é confiar em Cristo, apenas em Cristo e a partir de Cristo.
E, meus irmãos, tem pessoas que dizem confiar em Cristo, mas a partir de coisas que Cristo nunca falou, que o Senhor Jesus nunca prometeu. Então, é confiar em Jesus a partir da palavra de Jesus. Porque, às vezes, a gente fica esperando de Jesus o que Jesus nunca prometeu. E a gente fica falando, poxa, o que está acontecendo? Eu tenho certeza, eu estou confiando, e Jesus não está fazendo. Porque é confiar da maneira certa, na pessoa certa e de forma certa, a partir da palavra do Senhor. É fato que, infelizmente, há muitos têm faltado fé e muitos outros têm desenvolvido fé no objeto errado, fé na coisa errada, fé na pessoa errada e fé de forma errada. Por mais verdadeira que seja a sua fé, se estiver numa garantia falsa, essa fé também se torna falsa. Pensa bem nisso. Por mais verdadeira que seja a fé daquela pessoa que está com uma pedra nas suas costas, de joelho, pelo objeto da sua fé. Se o objeto da fé for falso, essa fé não quer dizer nada. E por mais verdadeira que seja a sua fé em Jesus Cristo, se você estiver procurando de Cristo o que Jesus nunca prometeu, meu amigo, desculpa. Olha, essa fé não vai garantir nada. É fé na pessoa certa, da maneira certa, a partir da palavra do Senhor. Observe esses dois versos aqui. Veja, por favor, Provérbios, capítulo 4, verso 12. Provérbios 4, verso 12, diz assim: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim são caminhos de morte. Ele está confiando naquele caminho, parece direito para ele, e ele está se entregando àquele caminho, mas no final são caminhos de morte. Olha, precisa ser uma fé que obedece, uma fé que se entrega, mas essa fé na pessoa certa, e essa fé da maneira certa. Veja de novo, Provérbios ainda, capítulo 1, versículo 32. Diz assim: há muitos, a sua impressão de bem-estar leva à perdição. Ela tem uma impressão de bem-estar, ela acha que está tudo bem, ela até confia nisso. Mas essa impressão de bem-estar leva à perdição. Assim, muitas pessoas têm uma fé que não vale nada, pois estão com a fé apoiada no objeto errado e estão a caminho da condenação eterna. Apresentamos, porém, a única fé que vale tudo. Veja bem, a única fé que tem poder para salvar é a fé com entendimento e aceitação no plano divino de salvação, realizado por Jesus Cristo na cruz. A fé em Jesus Cristo e em seu sacrifício por nós vale mais do que toda a riqueza do mundo. E é a única fé que pode salvar. Meu irmão, entenda bem. É realmente uma confiança, uma dependência, uma entrega que leva à obediência. Na pessoa de Jesus Cristo e a partir da palavra de Jesus Cristo. Vamos tentar ilustrar com uma situação da Bíblia. A Bíblia fala que Pedro, assim como outros pescadores, passaram a noite inteira e não pegaram nada. No outro dia, depois de limpar as redes, Jesus chega nele e fala: olha, vai mais ao largo e lança a rede. Jesus tanto está dizendo para ele voltar ao mar, quanto está dizendo para ir mais além, para se esforçar mais e lançar a rede. Pedro olha para Jesus e fala: Senhor, eu tentei a noite inteira, eu não peguei nada. Senhor, eu sou pescador há muitos anos. Eu tenho até uma companhia pesqueira, eu tenho mais 3 sócios, meu irmão e 2 primos. Pedro, André, João e Tiago. Senhor, eu conheço do mar, eu conheço da pesca, e eu sei que hoje o mar não está para peixe. Ele poderia ter dito isso tudo. Ele poderia até falar: Senhor, olha, o senhor está até entrando numa área que não é sua, porque o senhor é carpinteiro, o senhor não é pescador. Ele poderia dizer isso tudo. Mas ele sabia. Ele passou a manhã inteira ouvindo as palavras de Cristo. Ele percebeu que Cristo não era apenas um carpinteiro, não era apenas um homem, que Cristo não dá palpite, que Cristo não é palpitex, que o Senhor Jesus sabe o que fala, e quando ele fala, ele deve ser ouvido. Aí Pedro diz assim: Senhor, tentei a noite inteira e não peguei nada, mas sob a tua palavra eu lançarei a rede. Meu irmão, ele poderia confiar em lançar a rede sem a palavra de Cristo. Ele passou a noite inteira e não deu nada.
Mas agora ele está confiando a partir da palavra de Cristo. E a partir da palavra de Cristo, ele obedece. Ele estava cansado, passou a noite inteira pescando. Ele tinha acabado de lavar as redes, ele ia ter que sujar as redes de novo. Ele, de repente, queria ir para casa dormir. Ele estava acostumado a pescar à noite e não durante o dia. Porque parece que à noite não sofre o calor do dia e parece que à noite era mais fácil. Só que ele não se preocupou com o seu cansaço, ele confiava e confiando ele quer obedecer. Essa é a fé verdadeira, a fé que obedece. Ele não se preocupou em refazer o seu trabalho, ele confiando e confiando ele quer obedecer. Ele não se preocupou com o calor do dia, ele confiou e confiando ele quer obedecer. E como é que ele manifesta a sua fé? Na palavra de Cristo. Sob a tua palavra, eu lançarei a rede. Ô, meu irmão, nós precisamos confiar em Cristo a partir da sua palavra. O que ele tem dito? E o que ele disser, confiemos de tal forma que venhamos a obedecer. Caminho, então, para falar sobre os efeitos da fé. Em primeiro lugar, a fé nos permite receber a salvação. Efésios 2, versículo 8, diz assim: sem fé é impossível... Efésios 2, versículo 8 diz assim: porque a salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é pela graça. Então não há nada em nós. Foi Deus que fez tudo. Deus, por graça, providenciou toda a salvação. Por que Cristo veio ao mundo? Graças de Deus. Por que Cristo se entregou por nós? Graças de Deus. Por que Cristo sofreu a morte, aquela morte tão horrenda que é a morte de cruz? Graça de Deus. Por que Cristo ressuscitou? Pela graça de Deus. E por que a salvação foi oferecida a nós? Pela graça de Deus. Tudo graça. Agora, como é que nós desfrutamos a salvação que foi oferecida? Mediante a fé. Então, a fé é necessária não para Deus, é necessária para nós. Ele faz tudo pela sua graça. Mas nós só desfrutamos o que ele faz mediante a fé. Então, meus irmãos, a fé é importante. E um dos efeitos da fé é que a partir dela nós desfrutamos a salvação eterna. Por meio da fé, nós desfrutamos aquilo que a graça nos proporcionou. Precisamos de fé para crer na salvação e para realmente confiarmos que somos salvos. Mas, segundo lugar, a fé preenche o vazio que existe na alma do homem. Ali em João capítulo 7, versículo 37, Jesus diz assim: no último dia, o mais solene dia da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto: se alguém tem sede, deixai-o vir a mim para que beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Está aqui, meu irmão. Veja bem, crer em Cristo, segundo as Escrituras, é crer na pessoa certa e de forma certa. No versículo 7, ele fala: olha, vem a mim. A fé nos leva a buscar a Cristo. A fé nos leva a perceber Cristo. E a fé nos leva a buscar a Cristo a partir da palavra de Cristo. E diz que quando nós cremos nele, segundo as Escrituras, do nosso interior flui rios. Esse que antes estava com sede, esse que antes se sentia vazio, agora do seu interior flui rios. A fé preenche o vazio do coração do homem. Nós precisamos crer no Senhor Jesus Cristo, de acordo com as Escrituras. E crendo nele, a partir das Escrituras, o vazio da nossa alma, então, é preenchido. Olha, a Bíblia nos ensina, e a experiência confirma, que existe um vazio no coração do homem. Existe um vácuo. E esse vácuo, a psicologia não consegue preencher. Esse vácuo, a ideologia, a filosofia, esse vácuo, o materialismo, as posses, esse vácuo, o comportamento, não consegue preencher. Nada nesse mundo consegue preencher esse vácuo. Mas Jesus Cristo, ele faz um convite. Jesus Cristo nos convida à fé. E Jesus Cristo garante que se nós crermos nele a partir das Escrituras, se nós crermos nele conforme ensinam as Escrituras, do nosso interior fluirão rios, o vácuo será preenchido.
Aquele que antes tinha sede, agora terá abundância. Olha, a fé faz a diferença. O que nós precisamos? Precisamos crer no Senhor. Caminhando para o final. A fé em Cristo leva a uma confirmação de lábios e de vida. Não existe fé anônima. Não existe fé muda. Quem crê, fala. Quem crê, se manifesta. Olha o que diz ali em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Diz assim: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos, também por isso falamos. Ora, não existe fé anônima. Não existe fé muda. Se a gente crê, a gente fala. E se a gente crê, realmente aquela fé que obedece, aquela fé que se entrega na pessoa de Cristo, a partir da palavra de Cristo, a nossa vida demonstra isso. A nossa vida testifica isso. Você chega na faculdade, você vai ver pessoas que professam crer em Cristo. A vida delas vai condizer com isso? Ora, se ela realmente crê, a vida vai mostrar. Aí ela diz que crê em Cristo, mas o comportamento dela não é de acordo com os ensinos de Cristo. Não está mostrando fé com a vida. Mas aqueles que realmente creem, a vida deles confirma isso. Eles não ficam no anonimato. Eles não ficam com um comportamento duvidoso. Meus irmãos, a verdadeira fé nos leva a uma confirmação de lábios e de vida. É comum frases de efeito evangélicas como: nada pode calar um adorador. Frase de efeito, uma frase bonita. A verdade é que nada consegue calar a fé de uma pessoa que realmente crê. Então, não estou discutindo a questão de adoração. Eu estou dizendo o seguinte, olha, nada pode calar a fé de uma pessoa que verdadeiramente crê. Quando chegaram a Pedro e a João, chicotearam eles e disseram que não era mais para eles falarem em nome de Cristo, eles disseram assim: mais importante é agradar a Deus do que aos homens. Não dá para calar a fé de uma pessoa que realmente crê. Quando chegaram naquele cego de João capítulo 9 e disseram assim: olha, dá glória a Deus porque esse homem é pecador, aquele homem falou assim: se é pecador eu não sei, o que eu sei é que eu era cego, mas agora eu vejo. Meus irmãos, assim é a fé verdadeira. Assim é aquela fé realmente de obediência, de entrega, aquela fé que realmente se dá. É uma fé baseada na pessoa de Cristo, a partir da palavra de Cristo. No mundo hoje, tem sido notícia uma situação comum na história da igreja desde o seu início: a perseguição aos cristãos até a morte. Então hoje ainda tem perseguição aos cristãos. No início também havia muito. No nosso país, graças a Deus, ainda não há. Mas em alguns locais, infelizmente, existe. Porque mesmo diante da morte, eles não renunciam à sua fé para permanecerem vivos. Por que aqueles cristãos, tanto no passado quanto hoje, mesmo diante da morte, da tortura, da prisão, eles não renunciam à sua fé? Olha o verso de novo. Diz assim: temos o mesmo espírito de fé. Nós também cremos e por isso falamos. É o espírito de fé. O espírito de fé nos leva a nos manifestar, a realmente mostrar que nós cremos com os nossos lábios, com a nossa vida. Eu quero caminhar para o final. Ver isso na Bíblia, de alguma forma, deve nos levar a considerar a importância da fé. Veja como é que o texto começou. O justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem nele prazer. Veja como é que o texto diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus, ele não realizou alguns milagres porque as pessoas eram incrédulas. Quer dizer, não é impotência da parte de Cristo, é que Jesus falou que ao que tem se lhe dará. Ao que não tem, até o que tinha lhe será tirado. Ao que tem se lhe dará. Quem tem fé, o Senhor manifestará mais na sua vida. Quem não tem, o Senhor vai retirar a sua mão. A Bíblia fala que aquele coxo, lá em Atos capítulo 14, Paulo olhou para ele e viu que ele tinha fé para ser curado. Meu irmão, ora, o Senhor vai agir em nossas vidas pela sua graça. E o seu agir será desfrutado conforme nós manifestarmos fé. Esse estudo
nos leva a refletir sobre o perigo de uma fé falsa. Cuidado. É aquela fé que não se entrega, aquela fé que não obedece, aquela fé que realmente não se compromete. É uma fé falsa. Esse estudo nos leva a pensar sobre a necessidade de crermos da maneira certa, com entrega, com obediência. Corta a corda. Realmente obedece aquilo que o Senhor está dizendo. Confiar na pessoa certa é Cristo. Não é sábado, não é Maria, não são obras, não é dízimo, não é batismo, não é igreja, não é religião, não é pastor, não é padre, é Cristo e apenas Cristo. E quem tem Cristo não precisa de mais nada. Quem tem Cristo não precisa de mais ninguém. E confiar em Cristo da maneira certa, a partir da palavra de Cristo. Quem crê em mim, como diz as Escrituras. Confiar assim nos leva realmente a desfrutar a salvação. Confiar assim preenche o vazio da nossa alma, nós ficamos eufóricos, nós ficamos alegres, nós ficamos animados. E confiar assim faz com que a nossa fé seja percebida naqueles que estão à nossa volta. Em nome de Cristo, clamemos ao Senhor para que essa fé nos seja acrescentada, para que essa fé seja fortalecida, para que nessa fé nós nos aprofundemos mais e mais. Que o Senhor se agrade de nós, que a nossa fé realmente nos leve a buscar ao Senhor. Muito obrigado pela atenção, que o Senhor Jesus abençoe cada um de vocês. Um carinhoso abraço. Até mais.